Eu queria já lançar uma pergunta para você nessa noite. A pergunta é: como tornar os dias mais leves? O que você acha que, como cristão, você que está aqui na igreja já há um tempo, você que está na caminhada cristã já há um tempo, o que você acha de forma prática que você pode fazer para tornar os seus dias mais leves? Segura essa pergunta aí. Eu quero compartilhar 3 coisas muito decisivas, muito sérias, muito importantes. E aqui nós temos temas anuais. Eu quero fazer uma referência ao nosso tema anual. A gente está no ano do amadurecimento. Então, para ficar bem bonito, vou perguntar qual é o tema e vocês vão dizer. Nós estamos no ano do amadurecimento. Para ficar bem bonito e como Beteu agora. Nós estamos no ano do amadurecimento. O que é amadurecimento para você? O que é amadurecimento? O que é isso? O que significa se tornar alguém maduro, se tornar alguém mais alinhado com os céus? O que significa amadurecimento para você? 2 pessoas pelo menos. O que é amadurecimento? O que é isso? Só? Hein? Alguém que cresce. Então, quando alguém cresce, interiormente falando, nós estamos concluindo que essa pessoa está amadurecendo. É isso, sim ou não? Vocês concordam? Eu creio que crescimento vai traduzir amadurecimento. Às vezes você vê uma coisa de um jeito, os anos passam, você amadurece, você vê aquela mesma coisa depois de um tempo, e você vai ver de uma outra forma, porque as situações da vida, as experiências da vida, às vezes as dores da vida, te levaram a enxergar aquela situação de um outro jeito, até quem sabe por alguma experiência própria que você tenha tido naquilo que você olhava de um jeito diferente. É mais ou menos assim. A gente, quando não passa por algumas coisas, nós temos uma visão na vida. E quando nós passamos por algumas provas difíceis, nós temos uma visão totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem uma visão muito diferente das pessoas que estão passando pelo vale do câncer. Eu com a Denise, nossa casa, a Mayara também. Por quê? Porque a Denise passou por 2 cânceres. Há irmãos aqui que já passaram pelo câncer também. Alguns estão passando por esse vale. Alguns, pela fé, nós cremos que já estão vencendo esse vale, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, olha só, esse ano, nós lá, quando no finalzinho do ano passado, antes do final, mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, época do aniversário da Betel, Deus colocou uma coisa muito forte no meu coração, que foi o amadurecimento. Eu falei: olha, 2023 precisa ser para nós um ano para amadurecermos, um ano para crescermos, interiormente falando. É lógico que o crescimento interior, o amadurecimento, ele é fruto de intencionalidade. Eu preciso desejar crescer. Se eu não desejar, eu não vou crescer interiormente. Está dando para entender, meu querido, em nome de Jesus? Então, tá bom, eu preciso voltar com você ainda há mais de 6 anos atrás agora. A nossa igreja ela nasceu depois que Deus plantou no meu coração alguns propósitos. A nossa igreja, a Betel, existe depois que Deus, de uma forma assim muito direta, muito clara, muito objetiva, foi plantando algumas coisas no meu coração. Primeiro, Ele plantou no meu coração de sermos uma igreja em célula. O crente, nessa visão celular, precisa desenvolver o seu sacerdócio com base nos seus dons espirituais. Você está entendendo? Amém? Olha para mim aqui no nome de Jesus, por favor, não perca o foco. Alinhe o teu coração. A pregação de hoje ela vai ser bem tranquila, porque ela tem um caráter bem instrutivo. E eu quero pedir que você não perca o foco. Tenta alinhar o seu coração, tenta prestar atenção, porque há detalhes aqui que você precisa entender. Então, a primeira coisa, o primeiro propósito, quando a Betel nasceu, ela nasceu por conta das células. O movimento celular, ele já existe há muitos e muitos anos, final de 50, 40 ali, começou aquele movimento das células, mas os pequenos grupos eles já existem desde que igreja é igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles se reuniam nas casas, e assim vai. Se nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver a igreja que se reunia na casa a igreja que estava na casa de tal pessoa, e assim vai. Segundo propósito,
é de termos um sério compromisso e bem firme com a doutrina bíblica. Então, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui, bastante importante. É um compromisso sem embaraços de posições. Lógico que nós temos posições bíblicas, mas a gente não quer ficar aqui debatendo posicionamentos. Paulo ele vai falar sobre isso, e ele diz que a gente deve evitar discussões que não levam a nada. Então, se tem uma coisa que a gente não precisa, mesmo lá nas nossas classes do CTM, é querer entrar em embates teológicos. A Sonência, como da aula de doutrinas, a gente sempre está conversando sobre alguma coisa, e é lógico que nós temos algumas posições, nós temos alguns pensamentos, alguns bons entendimentos, mas significa dizer que a gente não quer ficar em embaraços teológicos. Está dando para entender, gente? É mais fácil a gente levar as coisas tranquilas. Se a gente quiser gerar um embate teológico, a gente pode fazer isso por qualquer tipo de assunto. Se você quiser criar um embate teológico sobre a Trindade, você vai criar. Se você quiser criar um embate teológico sobre a doutrina da salvação, você pode. Então, a gente não quer isso aqui. Não é o objetivo da Betel. A gente tem sim que ensinar a Bíblia, mas a gente não precisa se envolver em desgastes, em coisas, né? Em nome de Jesus. Hoje a gente tem que ter posição. Diante de uma heresia, a gente se posiciona. E aí vai. Bom, a terceira coisa, o terceiro propósito, levar as pessoas a desenvolverem um estilo de vida mais semelhante ao estilo de vida de Jesus. Olha, guarda isso no seu coração. A gente quer ser mais parecido com Jesus. Aqui, amém? Seja mais parecido com Jesus. Não deixa as coisas que atrapalham. Você tem que ter como alvo de vida isso aqui. Uma outra coisa bastante importante, em quarto lugar, eu diria, é que vivamos o Evangelho de forma simples, que é comprometido com a verdade e transformação. São duas bases muito importantes. Diga, verdade e a transformação. Eu estou em Jesus, eu posso continuar vivendo do jeito que eu vivia? Você que sabe. Eu espero que não. Eu espero que ao passo que Jesus passou a fazer parte da sua vida, você abra o seu coração para que transformações aconteçam. Então, nós queremos viver o Evangelho de forma simples, ao estilo de Jesus, mas com um grande compromisso com a verdade e com a transformação. As pessoas lá fora precisam olhar para você, que está aqui dentro dessas quatro paredes e fora dessas quatro paredes aqui, quando nós estivermos lá fora, e dizer assim, essa pessoa ela tem um compromisso verdadeiro com a verdade. E as pessoas, ao olharem para você, ao conversarem com você, elas vão concluir o seguinte: essa pessoa aqui, ela está sendo transformada. Por que as pessoas dizem que nós somos transformados? Porque o jeito que a gente falava é mudado, porque o jeito que a gente pensava é transformado, porque o jeito que a gente agia é um jeito transformado. Agora, deixa eu abrir um parêntese, senão você vai achar que você está numa igreja de um monte de religioso, e não é isso. Quem gera a transformação é o Espírito Santo de Deus. Quem faz transformação é o Espírito Santo de Deus. Agora, tem uma coisa muito importante. Daqui a pouco a gente, lá no meio da pregação, vai falar sobre isso. Às vezes nós vimos para Jesus, a gente chega para Jesus, eu cheguei para Jesus assim. Eu era um garoto que falava muito palavrão, falava muita besteira, malicioso, era um garoto assim, meio que diferente. Acho que na verdade, como muitos garotos são aí fora. Eu era educado com as pessoas, porque eu aprendi, educação a gente recebe em casa, não é isso? Eu sabia dizer muito obrigado, eu sabia dizer por favor. Todas essas coisas básicas, elas já faziam parte da minha vida. Mas quando eu dava para a molecada, palavrão que mais rolava. Se eu não gostasse de uma coisa, não precisa dizer mais nada, né? Eu acho que deu para você entender. Então, olha só, Jesus passou a fazer parte da minha vida e eu continuei andando com aquela garotada. Só que o pastor me pediu que eu mudasse a minha forma de falar. Os irmãos da igreja não me impuseram nada, mas eu entendi que haviam coisas que quando eu ia dizer, eu me sentia incomodado. O que é isso aí? Ação do Espírito Santo de Deus. Então, quem recebe o Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir mais trilhar do mesmo jeito. Ele não vai conseguir reproduzir as mesmas ações que ele realizava, que eram normais no passado.
Agora deixa eu abrir um parênteses que é muito importante. O problema é que, agora, quando nós estamos dentro do contexto chamado igreja, se a gente não tomar cuidado, nós voltamos às mesmas práticas. Nós voltamos, se nós não tomarmos cuidado, a fazer muitas coisas que lá fora eram absolutamente normais e que, quando o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração e nos convenceu de que aquelas coisas não eram coisas boas, se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós vamos cair nas mesmas fraquezas, nas mesmas coisas. Bom, em quinto lugar aqui, um outro propósito que Deus colocou no meu coração é um elevado nível de compromisso com a celebração. E tem uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é muito bacana isso, eu acho que a gente tem que viver isso, é celebrar as pequenas coisas. Amém? A gente conseguiu 5 mil reais. Para mim é uma coisa muito grande. Mas se fosse 50 reais, nós precisaríamos celebrar na mesma intensidade com que celebramos os 5 mil aqui. Porque se a gente não for fiel ao pouco, nós não vamos ser fiéis ao muito. Se a gente não aprender a celebrar as pequenas coisas, as grandes elas não vão ser celebradas. Então o que eu quero te pedir, que como membro dessa igreja, você celebre as pequenas coisas. Você viu a transformação acontecendo na vida dos seus filhos, do seu cônjuge? Celebra a Deus. Diga para ele, olha, eu estou louvando a Deus porque você está provando de uma forma diferente. Você está vivendo de um jeito diferente, está diferente a coisa. E agradeça a Deus. Um sexto propósito aqui, levarmos as pessoas a entender a cultura da honra. O que é isso, gente? Honrar as pessoas. A gente começa aprendendo, tem gente que aqui infelizmente não aprendeu isso. Mas a gente aqui quer resgatar e ensinar isso, porque isso é bíblico, honrar pai e mãe. Começa dentro da casa, honra pai e mãe, honra as pessoas que estão investidas em autoridade sobre a sua vida, os líderes espirituais, os líderes pastores, líderes de célula. Nós precisamos nos encorajar cada dia a viver e a estabelecer essa cultura da honra. Mas tem uma outra coisa, eu quero fechar aqui como um sétimo propósito, depois então a gente entra aqui nas 3 coisas que eu quero compartilhar com você, os 3 passos para tornar os seus dias mais leves. Depois você vai entender por que eu introduzi colocando esses propósitos. Mas o último propósito que Deus plantou no meu coração é o estabelecimento da cultura do céu aqui na terra, onde a gente acredita em milagres e nós vivemos milagres. Amém? Você precisa crer. Mesmo que você não esteja vendo milagres acontecer na sua frente, acredite, creia, porque Deus ele move as águas, Ele move as suas mãos, Ele move as coisas na nossa frente. Bom, e aí então vem a pergunta, como poderemos colocar em prática esses propósitos no dia a dia para honrarmos a Deus? Bom, a primeira coisa que eu quero que você guarde, vai ser projetado aqui, os textos, eu vou ser bastante objetivo, vou apenas citar os textos, eles não serão projetados, mas eu quero pedir que você acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Por favor, faça isso. Nós vamos para muitos textos nessa noite, abra o seu coração. Se você quiser acompanhar ouvindo, mas não perca, em nome de Jesus, o foco. Primeira coisa, para que nós possamos alcançar dias mais leves, guarde no seu coração, fale o necessário e fale sempre com sabedoria. Amém? Fale o necessário e fale com sabedoria. Queridos, nós somos seres relacionais e a maneira com que nós nos comunicamos com mais frequência, não é a única, mas com mais frequência, é através das nossas palavras. Nós nos comunicamos desse jeito. Eu estou fazendo aqui o uso das palavras nessa noite. O que a Solange fez nessa noite? O uso da palavra, na adoração, na música. Uma música ela edifica a nossa vida, porque as palavras que estão ali, elas foram, eu creio que a partir de uma iluminação que vem do céu, e aí brotou no coração da pessoa, Deus tocou no coração da pessoa, ao compor aquela canção, tocado pelo Espírito Santo, né? Alguns diriam que até inspirado pelo Espírito Santo, mas eu prefiro dizer que ela foi iluminada pelo Espírito. Ele então escreve, e aí essa música então tem o poder de edificar a nossa vida. Mas olha, são palavras certas, são palavras necessárias.
Alguns textos vão falar muito para nós sobre o uso das palavras. E o primeiro texto não podia ser outro, Tiago capítulo 3, verso de 1 a 4. Abre a sua Bíblia, Tiago capítulo 3, do verso de 1 a 4. Tiago vai nos ensinar que nós podemos controlar as nossas palavras. Amém? Nós podemos e precisamos controlar as nossas palavras. Diz assim, Tiago falando no capítulo 3, verso de 1 a 4, diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por que será que Tiago está falando isso? Porque há uma responsabilidade sobre aquele que faz o uso da palavra, ensinando as pessoas, porque através do seu ensinamento, ele pode abençoar ou ele pode amaldiçoar a vida de alguém. Sim ou não? Sim. Observe, vamos imaginar que um ensinamento seja um ensinamento herético e conduza pessoas para o erro. E as pessoas, quando chegar lá na frente e ele prestar conta diante de Deus, Deus fala assim: não, mas isso aqui não é o que a minha palavra, o que a minha palavra de fato quis dizer. Você não vai ter direito aos céus porque você aprendeu errado, porque alguém te enganou através de palavras. Misericórdia. Por isso que ele vai falar que é um peso muito grande para a gente que ensina, para os pastores, para os professores, para os missionários, para aqueles que têm liderança, que exercem liderança sobre os outros. Agora preste atenção no que ele vai dizer no verso 2: todos tropeçamos, ele se inclui, todos tropeçamos. Ele está falando de si também, de verdade. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. O que o Tiago está querendo ensinar para a gente aqui é o seguinte: quer seja através do freio, que é colocado na boca do cavalo, que você dirige ele, você vai guiar ele na sua força, ou através do leme, isso tudo faz parte do que o homem pode fazer. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: a responsabilidade de domar a sua língua é sua. A responsabilidade de domar a minha língua é minha. E cada um aqui de nós temos essa responsabilidade de domar a nossa língua. Está dando para entender, gente? E um pouquinho mais adiante, Tiago vai falar que com a nossa língua nós podemos abençoar ou amaldiçoar o homem que é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ele levanta uma questão ali, um pouquinho adiante. Ele vai dizer: mas como é que pode? Eu estou aqui parafraseando agora. Como é que pode? De uma fonte jorrar água doce e água amarga. Ele fala: não pode. Ou jorra água doce ou jorra água amarga. Pergunta que eu faço nessa noite é: você tem falado o que é necessário e sempre com sabedoria? Sabe, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pode ser que alguns de nós aqui nessa noite estejam vivendo alguma situação um pouco delicada pela falta de sabedoria no que falamos ou no que acabamos mencionando. Philip Brooks, ele disse o seguinte, uma frase que eu achei muito interessante: o homem que vive de forma correta e é correto possui mais poder com o seu silêncio do que com outro com suas palavras. Eu vou repetir a frase, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui nessa noite para os irmãos. O homem que vive de forma correta e é correto possui mais poder com o seu silêncio do que outro com as suas palavras. Por isso eu disse aqui: fale o necessário e quando for falar, fale com sabedoria, muita sabedoria. O Salmo vai dizer para nós, Salmo 19, verso 14, Salmo 19, 14, ele nos instrui para que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus. Você quer glorificar Deus com as suas palavras? Amém? Então suas palavras devem exaltar o nome do Senhor. Salmo 19, verso 14 diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém?
Gente, que nossas palavras sejam agradáveis a Deus e que o meditar do nosso coração também seja. Por que o meditar do nosso coração precisa ser agradável a Deus? Porque a boca vai falar que está cheio do coração. Cuidado. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Cuidado. Então observe que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. As suas palavras e as minhas palavras não precisam ser agradáveis a absolutamente mais ninguém, que senão o Senhor. Sejam agradáveis a Deus. Porque se for agradável a Deus, vai ser bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Provérbios ainda vai deixar um alerta para nós, lá em Provérbios 10, 19. Diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Ó, que palavra poderosa, profunda palavra, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Observe, boas e sábias palavras são poderosas para gerar cura. Diga, as minhas palavras precisam gerar cura. Biblicamente falando, onde que a gente encontra essa verdade? Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18 vai dizer: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Amém? Diga assim: a língua dos sábios traz cura. Por isso que eu disse que nós precisamos falar o necessário, sempre com sabedoria. Deseja sabedoria no falar. Tem uma coisa que eu sempre estou pedindo para Deus: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento. Os irmãos que me conhecem há mais anos aí, sabe que desde lá de quase 10 anos atrás que a gente se conhece, eu sempre estou lá: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá clareza sobre as coisas, me dá luz, traga luz, Senhor. Querido, vamos lá, 3 razões pelas quais você deve falar o necessário. Primeiro, porque é bíblico. Deu para você entender? Mas para dar uma refrescada ainda maior na sua mente, Tiago 1,19, ele vai falar para nós o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O que acontece com a vida de algumas pessoas às vezes? E eu, uma coisa, ele já fica irritado. O que está colocado em último, ele coloca em primeiro. Depois ele já começa a disparar com a própria língua, um monte de coisa. E depois ele cai na real, e aí ele fala assim: ah, tá. Primeiro você precisa, tá. Então você vai saber ouvir. Sejam todos prontos para ouvir. Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria. O que o Tiago fala no comecinho aí? Sejam todos prontos para ouvir. Deixa eu te ensinar uma coisa muito séria aqui. Eu amo do alinhamento, diga amém. Amém. Do amadurecimento, né? E do alinhamento também. Então vamos lá. A boa lição qualquer: saiba para o que você está emprestando os seus ouvidos. Fechou? Saiba para que você está emprestando os seus ouvidos. Tem coisa que você tem que dar linha. Então, sendo muito claro aqui. Alguém vem do teu lado com conversa mole, meu irmão, vaza, ó, dá linha, cai fora. Cai fora. Alguém vem com uma conversa, você viu, não vi nada, não quero nem ver também. Vai fora. Sai fora, irmão, vaza, cai fora. É melhor assim, sabe por quê? Porque isso é bíblico. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Segunda razão pelo qual você deve falar o necessário é porque você correrá menos risco de ser injusto e de trazer juízo sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Porque se você for injusto ao falar sobre a vida de alguém que está caminhando em injustiça, você acha que Deus vai ficar lá de cima olhando e falar assim: beleza, filhão, continua nessa pegada sua? Dedinho aqui, meu irmão. Não. Deus lá de cima vai olhar para você e falar: pode ficar tranquilo, querido, continua na sua pegada aí,
que mais hora ou menos hora eu estreito o nosso caminho e a gente conversa. Ou seja, você corre o risco de trazer menos juízo para a tua vida. É melhor correr esse risco. Então, é melhor correr esse risco. Fale o que é necessário. Mas há uma terceira coisa, uma terceira razão pela qual você deve falar o necessário, porque as nossas palavras podem influenciar pessoas. Sim ou não? Sim. Eu posso influenciar pessoas fazendo uso da palavra aqui do púlpito. E eu tenho que tomar cuidado com o tipo de influência que eu estou gerando no coração das pessoas. Então eu vou dar uma resumida aqui e vou mais uma vez citar essas 3 verdades. 3 razões pelas quais você deve falar o necessário. Primeiro, porque é bíblico. Lembra de Tiago 1,19. Segundo, porque você correrá menos risco de ser injusto e trazer juízo sobre a sua cabeça. Irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Isso é muito sério. Se nós não fizermos bom uso das palavras, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre um elemento chamado crítica. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse caminho aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se nós tecermos críticas, por injustiça, porque a gente tem um alto senso de uma justiça muito própria, muito grande, a gente se acha muito justo e muito dono da razão para as coisas, a gente corre o risco de, no exercício do nosso juízo, trazermos fogo sobre a nossa própria cabeça. E isso é muito sério. Eu quero dizer para você que você precisa tomar bastante cuidado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus guarde o seu coração e o meu coração. Mas porque as palavras também podem influenciar pessoas. Se eu posso te dar um conselho, influencie por bem, para tudo que é bom. Tudo que é bom. E você vai ser tentado, vai influenciar de outro jeito. E eu quero te dizer, saiba discernir os seus pensamentos. Tem pensamento que é puro, tem pensamento que é justo, e tem pensamento que é carnal, tem pensamento que é seta inflamável. Você precisa discernir, você precisa entender, porque se um pensamento vem sobre a sua cabeça e é uma seta inflamada, e você agora vai deixar aquilo ali se reproduzir através de palavras sobre a vida dos outros, que bênção há nisso, se é uma seta inflamada. Se é um pensamento que tem a ver com a sua natureza caída, lembra do que eu falei? A gente vem para Jesus de um jeito lá, meio estupiadão, meio bocudo, falando besteira e tal, e a gente se insere no Espírito Santo, ninguém fala nada. O Espírito Santo fala, filho, você precisa tomar cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, tal. A gente é instruído pelo Espírito Santo, meu irmão. E a gente sente ruim, a gente sente um negócio ruim no coração da gente, quando a gente vai, às vezes, pensar em falar alguma coisa que a gente sabe que é besteira. E aí, então agora, na presença do Senhor, a gente tem que reproduzir aquilo que o Espírito Santo já falou no nosso coração. Para pensar um pouquinho nesse exato momento e responda para você mesmo. Será que aquela velha condição não está tão presente na tua vida que está destruindo o que o Espírito Santo de Deus quer construir na tua história? Que de verdade, se a gente for falar o que a gente pensa segundo aquele conceito, segundo aquela ordem, a ordem do mundo, e agora a gente for querer novamente reproduzir aquelas coisas que nós entendemos que não prestavam para a gente dentro do contexto chamado igreja, com a comunhão dos irmãos, misericórdia. 2 pensamentos aqui para a gente alinhar um pouco mais, afunilar um pouco mais essas verdades. Eu quero aqui citar alguns outros textos bíblicos muito importantes. Bom, primeiro, palavras são frutos dos nossos pensamentos. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, tem coisa que é o Espírito Santo que está me motivando a falar. E tem muita coisa que eu estou falando aqui agora que fez parte de um processo de reflexão dessa semana. Fui refletindo, fui orando, fui dizendo, Deus, fala ao meu coração. E aí ontem eu sentei de manhã, na sexta-feira eu sentei de manhã aqui na sala, orei, falei com Deus, falei, Deus, vem ao meu encontro, eu preciso do teu Espírito Santo. A gente está vivendo um ano do amadurecimento, eu te peço agora, traz uma palavra de amadurecimento para a vida da tua igreja. E o Espírito Santo soprou, falou, fala sobre isso. Eu confesso para você que eu dei uma redutadinha, sabe? Falei, mas eu vou falar sobre essa questão que envolve a palavra, o uso da palavra. O Espírito Santo falou, é isso mesmo, você precisa falar isso, você precisa ensinar a igreja
ou quem sabe, relembrar as pessoas, os irmãos, aquilo que faz parte do meu coração. Vamos lá, até agora você viu alguma besteira aqui? Não? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá, eu estou fundamentado na palavra de Deus. Então, guarde o que eu estou dizendo nessa noite. Então, vamos lá, palavras são frutos dos nossos pensamentos. Provérbios 23, 7 diz assim para nós: como um homem pensa e como faz suas escolhas, assim ele é. Amém? Vou repetir. Como o homem pensa e como faz as suas escolhas, assim ele é. Eu vou, voltando os meus olhos para esse texto, eu me fiz uma pergunta. A pergunta é: o que as minhas palavras estão fazendo na vida das pessoas? O que as minhas palavras estão fazendo na vida das pessoas, produzindo? Tenha cuidado com os seus pensamentos, pois a qualquer momento podem se transformar em palavras, e as palavras, em seguida, elas viram ações. Pensar de forma errada quase sempre leva ao sofrimento. Segunda coisa muito importante: com as nossas palavras nós podemos criticar os outros, e aqui uma palavra de cuidado, alerta, sinal vermelho. Não perca seu tempo criticando os outros, meu querido, não faz isso. Isso é loucura. Fred Allen, ele disse o seguinte, uma frase que eu achei muito poderosa. Ele disse o seguinte: se críticas tivessem algum poder real para ferir, não existiam mais pessoas más. É sério, olha só. Se críticas tivessem algum poder real para ferir, não existiriam mais pessoas más. Lembre-se disso. Diante de um crítico, quem está sempre dando chutes nos outros, dificilmente consegue se manter sobre os seus próprios pés. Entendeu? O crítico é esse, ele vive dando chute para todo lado. Ele vive falando desse, ele fala daquele, daqui a pouco ele fala do outro, ele fala do outro, fala desse, fala daquele, fala do outro, fala até de si mesmo. Fala até da sua própria casa. Porque ele é crítico, é natureza. Ou é natureza pecaminosa, que precisa ser lapidada pelos céus, precisa ser mudada, ou então é uma reprodução das setas que vêm disparadas nas ocultas pelo inferno nessa vida. Gente, vamos lá, a gente está aqui hoje, a maior parte de vocês já entregou a vida para Jesus. Se entregamos a vida para Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa dizer que eu preciso sim ter sabedoria nas coisas que eu falo. Você precisa ter sabedoria. Bom, eu queria que você pensasse no seguinte entendimento agora. Grandes mentes, você já ouviu essa frase? Grandes mentes debatem ideias. Boas mentes debatem eventos. E mentes pequenas debatem sobre os outros. Vou repetir e quero que você guarde no seu coração. Grandes mentes debatem ideias. Boas mentes debatem eventos. E mentes pequenas debatem sobre os outros. A pergunta que eu faço é: você está debatendo sobre o quê? Você está falando, você está conversando com os outros sobre o quê? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem um monte de ensinamento falando que a gente tem que ter cuidado no que a gente fala, cuidado no que a gente pensa, cuidado na forma com que nós colocamos para fora os nossos pensamentos, cuidado o tempo todo até com aquela questão da nossa influência sobre a vida das pessoas, mas também cuidado a respeito das coisas que nós ouvimos. Cuidado com o que você ouve. Eu vou repetir e quero que você guarde no seu coração. Grandes mentes debatem ideias. Boas mentes debatem eventos. E mentes pequenas debatem sobre os outros. Meu convite: não seja alguém com mente pequena. Amém? Amém. E no contexto chamado comunhão, você vai ser tentado a debater sobre pessoas. Não faça isso. Irmão, deixa eu só compartilhar uma coisa com você. A gente precisa estar orando pelo... Oh, cuidado. Até essa conversa de a gente precisa estar orando, se você não tomar cuidado, é um gancho que às vezes gente que sabe onde quer chegar, se pega para te botar no enredo. E aí, uma vez que você está dentro do enredo, cuidado.
Porque alguém ainda vai sair dizendo, pelo fato de você ter dado ouvido a ele, que você também pensa desse jeito. Eu estou falando isso, gente, porque na minha vida eu já vivenciei isso algumas vezes, infelizmente. O fato de, miseravelmente, eu simplesmente parar para ouvir a pessoa e falar, eu não quero nem saber desse negócio, deixa eu ficar quieto. Mas eu ouvi alguém nessa época falando assim, não, o pastor ouviu e não fala nada. Ai, que miserável. Aí eu aprendi. Se é uma coisa que eu não concordo, eu falo, não, eu não concordo com isso, eu também não quero saber disso. Não quero saber disso. Em casa a gente tem feito um combinado lá. Lá em casa a gente faz esse combinado, nós três lá. Fala, ó, a gente não vai falar da vida dos outros. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que sair na tangente quando alguém for querer falar da vida dos outros. E se alguém for querer falar da vida dos outros, no sentido assim de ajudar a pessoa, por exemplo, a pessoa está passando por um determinado problema, mas não é uma crítica, ele vai ajudar, é diferente, você sabe disso. E a gente, vamos lá, estou falando com gente madura. Nós somos maduros, nós sabemos discernir às vezes as intenções dos corações. Sabemos ou não sabemos, irmãos? A gente tem entendimento, a gente sabe. Segunda lição dessa noite, segunda lição, segundo passo. Primeiro passo, você espero que tenha entendido bem, né? O primeiro passo é esse aqui: fale o necessário e fale sempre com sabedoria. Segundo, vamos lá, comprometa-se com o seu crescimento interior, transformação e mudança. Diga, transformação e mudança. É isso. A maioria de nós aceitou Jesus, mas será que a maioria de nós aqui tem permitido Jesus ser o Senhor das suas vidas? Se eu perguntar aqui, quem já aceitou Jesus? Irmãos, se não todos, 99,9% vai levantar a mão, que já aceitou Jesus como Salvador. Lembra lá? Primeiro passo, você aceitou Jesus, ótimo. Joinha para você, né? Deixa o seu like aí. Né? Bênção, bom, graças a Deus. Mas, observe, você aceitou Jesus, agora o Evangelho precisa gerar transformação na tua vida. No passado, muitas coisas eram normais para nós. Ah, gente, misericórdia. A Bíblia fala da nossa experiência no passado, quando nós estávamos lá no mundo. Ela fala até disso. Ela fala como que era o nosso comportamento. E Paulo dá uma clareada para nós lá em Colossenses 3, 1 a 9. Diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Observe agora o versículo 3, preste muita atenção. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Verso 5, preste atenção. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que o Paulo está falando? Você tem que escolher matar aí o que te atrapalha. A sua natureza precisa ser sufocada. Você precisa estrangular a sua velha natureza. Em nome de Jesus, irmão. O Espírito Santo, ele fala, mas a escolha é minha, a escolha é sua. E aí Paulo ele vai falar do que fazia parte da história da vida de muitas pessoas. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele vai colocar uma lista aqui. Ele diz imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. O que é para abandonar? Isso que ele já falou, e agora ele vai estreitar um pouquinho mais. Ira, indignação. Por que às vezes a gente critica as pessoas? Porque nós temos um senso de indignação às vezes. Ah, fica indignado com aquilo, né? Você fica indignado, daqui a pouco você está disparando. E, gente, teve uns meses atrás aí, eu estava olhando assim o cenário político do país, olho direto, a gente olha direto lá em casa. Mas é quando eu vi algumas coisas, eu começava a ficar irado dentro de mim. Começava a ficar meio irritado com as coisas que eu vi, e aquele negócio começou a fazer mal para mim.
E era mais ou menos assim, 6h30, 7 horas da noite, ligava lá ou o celular ou a televisão, ia lá para um canal de informação e tal. E eu sei que os caras colocavam lá muita coisa do que eu acredito, né, do conservadorismo. Eu sou conservador mesmo, com toda certeza. E sabe, mas aí começavam a colocar, e porque foi feito isso, foi dessa forma. Gente, aquele negócio começou a fazer mal para mim, começou a me atrapalhar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Chega, não quero saber dessas coisas. Ó, tem alguma coisa fazendo mal para você? Corta, tira fora, tira da sua agenda. Eu vou agora ver outras coisas, vou escutar uma boa música, uma boa canção para edificar minha vida com Deus, uma pregação, vou rever, vou ouvir de novo lá uma oração que eu mesmo gravei para Deus falar no meu coração novamente. É isso que eu faço. Então a gente tem que saber discernir, gente, o que é que gera indignação, maldade, maledicência. O que é maledicência? É falar da vida dos outros. Maledicência é isso, é falar mal da vida dos outros. A gente não foi chamado para isso. Maledicência é linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Amém, gente? Amém. Isso aí não faz parte mais da nossa vida, não, em nome de Jesus. Vou voltar aqui. É redundante o que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora. Mas fica comigo nesse pensamento. Essas coisas, maledicência, ira, linguagem indecente, obscena, mentira, né? Não, mas é uma mentirinha branca. Não existe isso. Ou é verdade ou é mentira. Mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. Isso fazia parte da nossa velha natureza. A gente agora está com Jesus e nós precisamos mudar o nosso comportamento. É isso. Mas Paulo está falando para quem? Você está falando para a igreja. Por que ele fala um monte de coisa aqui para a igreja? Porque na igreja acontecia esse tipo de coisa. E aí eu pergunto para vocês, faz parte do que é a vontade de Deus para a vida de uma igreja? A gente sabe que não. E por que às vezes a gente cai nesses laços? A gente precisa se diferenciar deles. Se esse ano é o ano do amadurecimento, a gente precisa intencionalmente dizer, Deus, muda a minha vida. Essa está sendo a minha oração, de verdade, pela minha própria vida. Agora eu posso mudar as minhas atitudes. Eu não posso mudar nem as da minha esposa. Eu posso falar com ela, eu posso instruir ela, posso instruir minha filha, posso falar com a minha filha, mas a escolha e a mudança, só eu tenho responsabilidade por mim. Seja assim com cada um, em nome de Jesus. Amém? Bom, tendo lido esse texto, a pergunta que eu faço nessa noite é: se Cristo nos salvou e nós nos submetemos à transformação do Evangelho, por que permitimos que o nosso mundo interior continue sendo tocado pela nossa velha natureza? Eu queria que você guardasse 3 coisas no seu coração. A primeira delas, é preciso se permitir as mudanças do Evangelho. Amém? Amém. Então diga assim: é preciso se permitir as mudanças do Evangelho. Isso começou no dia que você aceitou Jesus e só termina o dia que você fechar os seus olhos na face dessa terra. Até a sua partida é um processo contínuo de transformação. Segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração: é preciso permanecer nas mudanças alcançadas. A gente não pode ficar escorregando mais nas mesmas falas. A gente tem que manter o que foi conquistado por nós na cruz, e o que nós conquistamos através do nosso esforço por amor a Jesus, que foi pendurado na cruz pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda, é preciso corrigir a nossa postura, que é aquela hora da coragem. É preciso ser transformado e mudar o interior, o nosso interior sempre. Irmãos, às vezes eu olho para mim mesmo e falo, mas isso aqui é coisa que é a velha natureza, eu não posso permitir. E você acha que eu não tenho que lutar também? Você acha que eu não tenho que lutar? Você acha que eu não tenho que lutar sobre essa questão que eu falei? Daqui a pouco a gente vai discorrer um pouco mais, às vezes, sobre expor o que eu penso através de palavras sobre uma pessoa. Eu sou tentado, assim como você é tentado, e eu tenho assim procurado ter o máximo de cuidado, o máximo de zelo, e assim, aquele entendimento que vem do céu, porque senão assim, eu vou estar chamando juízo sobre a minha cabeça como pastor. Ou você acha que o pastor também não pode trazer juízo sobre a sua cabeça? A Bíblia que falou para nós, Tiago,
Você que tem aqui a autoridade para ensinar, o Tiago falou aqui para nós, é um rigor maior sobre a tua vida. Então, sobre vocês que ensinam, sobre vocês que têm liderança aqui, há uma responsabilidade muito grande para nós. Quando uma pessoa ela está há 1 ano na presença do Senhor, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, até 5 anos, tem algumas coisas que são muito entendíveis. Agora a pessoa está 5, 10, 15, 20 anos, você tem que deixar Deus mudar a vida, deixar Deus mudar a sua vida, tem que ter transformação. Você nasceu no Evangelho, isso não te garante salvação. Quem disse que o fato de você ter nascido no Evangelho te garante salvação? Vida diante de Deus. Amém? Amém. Vida diante de Deus, transformação. Eu espero que a palavra de Deus, ela não te assuste. E eu espero que a palavra mudanças também não te assuste. Porque se você precisa passar por um processo de mudanças, abra a mão à palmatória e diga assim: Senhor, pode mudar o que o Senhor quiser mudar na minha vida. Gente, eu vou sair daqui hoje assim, com essa cabeça. Eu saio daqui nessa noite com essa mentalidade. Eu quero mudar. Vai ter muita coisa que vai mudar na minha forma de ser, na minha conduta, no jeito de falar, no jeito de expressar. É um compromisso que eu assumo diante de Deus. Eu espero que você também, refletindo sobre a sua própria vida, assuma esse compromisso. Uma frase interessante de Herbert Spencer, ele disse o seguinte: um ser vivo se distingue de um morto pela multiplicação de mudanças que ocorrem a todo instante com ele. Se você está aberto para mudanças, significa dizer que você está muito vivo para a glória de Deus. E que as suas ações precisam reproduzir vida e não morte. Em nome de Jesus. Algumas verdades sobre as mudanças. A mudança é uma prova de vida. Pastor, eu preciso mudar. Irmão, que bom que você concluiu isso nessa noite. Eu também preciso. É uma prova que a gente está muito vivo para a glória do Senhor. Nada pode se desenvolver sem mudanças. Você não vai conseguir alcançar a estatura do varão perfeito, que é o que a Bíblia pede para nós, sem mudanças. Aqueles que não podem mudar de opinião, não podem mudar nada. E você tem que mudar de opinião até a respeito de si mesmo, às vezes. Tem gente que se acha muito justo, muito correto. Gente, eu achava que perdão para mim era uma coisa muito fácil. Até a hora que eu fui provado severamente nessa questão do perdão, eu descobri que meu coração estava muito contaminado de falta de perdão. Aí eu falei assim: Deus, muda a minha vida, muda a minha vida, muda a minha vida. Eu lembro que eu peguei minha carta uma vez na minha mão, dobrei o joelho e eu estava irado, eu estava irritado com aquilo, eu estava muito esquecido, eu estava machucado. Eu comecei a orar e fazer adoração imprecatória ainda. Senhor, bota a mão nisso aqui. Senhor, dá um jeito nesse aqui, né? Passou uns meses, não alguns dias, alguns meses, uns 6, 7 meses mais ou menos. Aí o Espírito Santo falou assim: meu coração, perdoa. Não, mas já está perdoado, já está tudo perdoado. Aí Deus coloca uma irmã aqui da nossa igreja, na minha vida, uma bênção na minha vida, para dizer: você precisa perdoar, pastor, você precisa desvincular disso. Eu falei: amém. Aí sabe o que eu fiz? Peguei aquela lista de pouco, não dobrei o joelho em cima dela, abri aquela carta e comecei a ler os nomes. E eu comecei a abençoar cada uma daquelas pessoas. Abençoar, Senhor, abençoa, dá vida longa. Senhor, pode ser que eles não sabem muito bem o que fizeram, ou o mal que fizeram, ou... Depois no fim, sabe o que Deus falou no final de tudo? O que era mal se transformou em bem. E foi isso que aconteceu. Abre o teu coração, por favor, deixa Deus mudar, deixa Deus transformar. Às vezes a gente se sente muito firme, né? A gente fala assim: não, eu estou garantido nisso. E é nessas áreas que às vezes a gente escorrega, a gente cai. E você precisa dizer para Deus: se tem aí uma fraqueza, se é uma coisa que está gerando, sabe, dificuldade na vida, de ser muito sincero e falar: Pai, ó, eu sou assim, eu estou desse jeito, e eu sei que a tua palavra diz que não pode ser assim. Agora, irmão,
tem que ter decisão, tem que ter escolha, você tem que escolher dessa forma. Vamos lá, gente, a última palavra nessa noite. Promova a paz e guarde o seu coração. Amém? Diga assim: eu vou pela fé, promover a paz, guardando o meu coração. Você precisa guardar o seu coração. Guarde o seu coração de você mesmo, guarde o seu coração do diabo, guarde o seu coração das propostas indecentes das pessoas. Principalmente quando alguém vai chegar para você e vai, ó, jogar um 7-1. Não sei quando surgiu isso aí, mas é tipo 7-1, né? Acho que é quando quer conquistar, né? Então, meninas, cuidado aí com aquele camarada que chega jogando uma conversa, né? Tá bom? Muito cuidado. Como filhos de Deus, nós somos chamados para sermos portadores da palavra e embaixadores da paz. Amém? Paulo ele vai falar algumas coisas, né, muito importantes sobre a paz na vida da igreja. Eu vou apenas ler, eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero ser bem objetivo. Romanos 14:19 diz: por isso, esforcem-se em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. É só para promover o que é paz e edificação. Amém? O que não for para gerar edificação, rasga da tua lista, em nome de Jesus. 2 Coríntios 13:12 diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Paulo finalizando: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E aí ele vai completar dizendo: e o Deus de amor e paz estará com vocês. É uma condição. A gente quer ter o Deus de paz no nosso lado, então a gente tem que promover paz, a gente tem que ser portador da paz. Gálatas 6:12, todos os ensinamentos paulinos. Gálatas 6:16 diz: paz e misericórdia estejam sempre com todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Observe: paz e misericórdia estejam sobre os que andam conforme essa regra. Qual é a regra? Paz e misericórdia. Qual é a outra regra? Diferente disso, não é bom para nós. Essas pessoas serão abençoadas. Efésios 4:3 diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Muito bem, eu quero concluir essa palavra, mas eu tenho muitas coisas importantes para dizer ainda. Eu quero que você, por favor, não durma agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu desejo concluir essa palavra nessa noite com 3 entendimentos e 34 pedidos. Pastor do céu, 34, será que eu vou guardar? Irmão, depois você olha a gravação de novo, está sendo gravado, volta lá, quiser anotar. Se quiser que eu mando, não, isso aqui vai ser fixado lá na descrição lá do vídeo. Vou colocar o sermão na íntegra. Aí você, se quiser dar uma olhada, olha lá. Vamos lá então, quais são os 3 pedidos? Pastor do céu. Vamos fazer o seguinte: 2 pedidos, 2 entendimentos e 34 pedidos, para enviar um pelo menos, tá bom? Nós precisamos desejar dias mais leves, amém? Amém. Deseje dias mais leves, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é: precisamos promover dias mais leves. Você precisa viver e você precisa promover, amém? Amém. Agora, esses 2 são os 2 entendimentos. Quais são os 34 pedidos, pastor? Vamos lá, vou ser bem rápido aqui, tá bom? Fica comigo, por favor, não vai embora, tá bom? Vamos lá. Primeiro, tenha paz suficiente para ultrapassar toda a compreensão. Segundo, tenha esperança a ponto de manter o coração repleto de expectativas. Terceiro, tenha força bastante para combater e superar os obstáculos. Em quarto, tenha o compromisso necessário para não desistir antes da hora. Em quinto, tenha fé suficiente para agradar a Deus. Sexto, tenha alegria suficiente para desfrutar a vida em todos os seus aspectos. Sétimo, tenha a devida paciência para que a fé complete a obra na sua vida. Em oitavo, tenha amor bastante para repartir com os que menos merecem e que mais necessitam. Nono, tenha a concentração que se requer para dizer não a muitas boas ideias. E décimo, tenha capacidade de perdoar a ponto de nunca deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. 11º, tenha honestidade necessária para nunca ter que se lembrar do que disse antes. Entra dentro desse campo das palavras, né? Bastante cuidado. 12,
tenha caráter suficiente para fazer a plena luz o que faria no escuro. 13, tenha gratidão bastante para dizer obrigado pelas pequenas coisas. 14, tenha um propósito que se requer para saber o porquê e não apenas o como. 15, tenha a perseverança necessária para terminar a corrida que lhe foi proposta. 16, tenha sabedoria suficiente para temer a Deus e obedecê-lo. 17, tenha responsabilidade suficiente para ser a pessoa mais confiável que você conhece. Gente, eu preciso repetir isso aqui. Tenha responsabilidade suficiente para ser a pessoa mais confiável que você conhece. 18, tenha confiança suficiente para saber que você e Deus constituem a maioria. Amém? Amém. Tenha a bondade requerida para compartilhar o que possui e o que é com os outros. 20, tenha misericórdia suficiente para perdoar e esquecer. 21, tenha a piedade necessária para fazer coisas certas com regularidade. 22, tenha a coragem que se requer para enfrentar as lutas contra toda oposição ao que se sabe que é certo. 23, tenha o otimismo necessário para saber que os planos de Deus são abençoados. 24, tenha a confiança necessária para saber que Deus guiará os seus passos. 25, tenha a expectativa necessária para buscar por muitos milagres todos os dias. 26, tenha o entusiasmo necessário para demonstrar que Deus está com você. 27, tenha a obediência requerida para fazer o que é certo sem pensar duas vezes. 28, tenha direção e a ponto de saber aonde você quer ir. 29, tenha conhecimento bastante para que a sua mente esteja sempre sendo renovada. 30, tenha a credibilidade requerida para que os outros queiram trabalhar junto com você. 31, tenha a generosidade necessária para dar antes que peçam. 32, tenha suficiente compaixão para se deixar comover diante da necessidade dos outros. 33, tenha a lealdade necessária para se comprometer com os outros. E por último, 34, tenha a dependência que se requer para saber que você necessita de Deus. Amém. Deus abençoe sua palavra nessa noite sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar.